boa tarde. Boa tarde. O plano diretor foi aprovado em primeira votação no plenário da Câmara nesta quarta-feira. A proposta prevê a descentralização do emprego com incentivos para empresas que se instalarem na periferia. Mas a votação, André, não foi acompanhada de perto por integrantes de movimentos sociais que pedem mudanças na política de moradias da cidade. Eles lotaram as galerias do plenário, fecharam o viaduto Jacareí. O projeto vai agora para a segunda votação e só depois seguirá para a sanção do prefeito Fernando Haddad. A repórter Carol Câmara acompanhou. Foram 2 dias de debates acirrados, polêmicas, manifestações, atos de vandalismo, até que o substitutivo da Comissão de Política Urbana ao projeto do Plano Diretor Estratégico fosse enfim aprovado em primeira votação, com 46 votos favoráveis e 2 contrários. O texto mantém um estímulo à concentração de moradia no centro e um incentivo a empresas que se instalarem na periferia para aproximar moradia de emprego, como previu o projeto original enviado pelo prefeito Fernando Haddad em setembro do ano passado. O substitutivo também estabelece a criação de novas zonas de interesse social, as chamadas ZEIs, ampliando assim as áreas destinadas à construção de moradias populares. O que nós modificamos foi criando para as zonas 2, 3 e 4, as ZEIs 2, 3 e 4, uma prioridade para habitação de interesse social. 80% dessas áreas construídas serão destinadas para habitação de interesse social, das quais 60% para a faixa 1, ou seja, até 3 salários mínimos. E enquanto que a ZEI 5, ela será destinada para as faixas, prioritariamente para as faixas que estão um pouco acima dessas, que também têm necessidade de habitação, as faixas entre 5 e 10 salários mínimos, que poderão ser contempladas então pelo mercado. O vereador Toninho Vespoli votou contra o projeto. Ele critica o fato de que grande parte das zonas de interesse social previstas no plano será criada na periferia da cidade. 85% estão nas bordas da periferia, ou seja, nós teremos novamente segregação social, onde os pobres só vão ficar nas bordas da periferia, e que é uma incoerência, porque qualquer discussão aqui da casa do emprego fica perto da moradia. Para o vereador Gilberto Natalini, que também votou contra o projeto, o substitutivo trouxe avanços, mas ainda tem muitos problemas, principalmente em relação aos equipamentos sociais. A saúde, a educação, o esporte, a cultura, a assistência social, que é a área social da cidade. Cidade não é só prédio, cidade não é só imobiliário, cidade é gente. Não tem 29 linhas no plano diretor a respeito de todos esses assuntos. Houve avanço, mas tem muitos problemas que me fez votar contra. Agora eu vou apresentar o substitutivo para a segunda votação. Se eu conseguir melhorar de acordo com o meu substitutivo, eu voto a favor, senão eu vou repetir o voto contra. O vereador Ricardo Yang votou favorável ao projeto, mas pretende apresentar uma emenda, criando uma zona especial de assentamento sustentável para minimizar os conflitos entre a construção de moradias populares com áreas ambientais. Nós temos que estudar uma forma de, onde houver assentamento em áreas de mananciais, usarmos os princípios da sustentabilidade nesse assentamento. Então, materiais de construção mais permeáveis, uma área importante de permeabilização do solo, usar energia solar, usar captação de água via cisterna para reuso, quer dizer, uma outra concepção de assentamento. Dessa forma, eu acho que a gente pode equilibrar esse conflito. O plano diretor também estabelece a volta da zona rural, extinta com a aprovação do plano de 2002. A ideia é promover a preservação ambiental, a agricultura orgânica e o ecoturismo nessas regiões. Um território cultural será criado e a área entre o centro e a Avenida Paulista terá incentivos para preservar espaços artísticos. O texto também limita a altura dos edifícios localizados nos bairros em 25 metros de altura, o que corresponde a aproximadamente 8 andares. Você tem que lembrar, por exemplo, se ele está num quarteirão vizinho do quarteirão que tem coeficiente 4 grandes torres, você condenará esses prédios a boa parte do dia ficarem sempre à sombra, portanto não vão ser comercialmente viáveis. Então você tem que ter zonas de transição para isso. E ao mesmo tempo, em alguns lugares da cidade, você não precisa adotar o mesmo modelo para a cidade como todo São Paulo. São inúmeras cidades dentro de uma só. A votação quase ficou pendente. Os parlamentares haviam
tinham chegado a um acordo de só apresentar emendas entre a primeira e a segunda votação, mas o governo decidiu aceitar algumas propostas da bancada do PSD. Os vereadores argumentaram que havia um trato entre as bancadas, para que nenhuma emenda ou substitutivo fosse incluído antes da segunda votação. Só na terceira tentativa de votar as emendas, o plenário alcançou o quórum necessário para rejeitar as propostas. A votação foi acompanhada de perto por integrantes de movimentos de moradia que lotaram a galeria do plenário e também o viaduto Jacareí em frente à Câmara. Diferente do que aconteceu na terça-feira, quando manifestantes entraram em confronto com a polícia, incendiaram pneus, jogaram pedras e tentaram invadir a Câmara, não houve registro de ocorrências.